Imagine um elemento químico tão reativo que explode literalmente quando entra em contato com a água. Um metal prateado que, se você tocasse com as mãos nuas, causaria queimaduras severas instantaneamente. Esse mesmo elemento é absolutamente essencial para que você continue vivo neste exato momento. Sem ele, seu coração pararia de bater, seus músculos não conseguiriam se contrair e seus neurônios não transmitiriam nenhum impulso elétrico. Estou falando do sódio, um dos elementos mais contraditórios e fascinantes da tabela periódica. Um metal que é simultaneamente mortal e vital para a vida. Você sabia que existe sódio circulando em suas veias agora mesmo? E que provavelmente há lâmpadas de sódio iluminando as ruas da sua cidade? Hoje vamos desvendar todos os segredos deste elemento incrível que está muito mais presente na sua vida do que você imagina. Desde explosões químicas espetaculares, até as tecnologias do futuro, que podem revolucionar nossa matriz energética. Se você quer entender como a química funciona no mundo real, este vídeo é para você. Então se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos nessa jornada química extraordinária. Capítulo 1. O sódio que explode na água. Por que esse metal é tão perigoso? Vamos começar com uma das reações químicas mais espetaculares e perigosas que existem. Sódio metálico em contato com água. Se você já viu vídeos dessa reação na internet, sabe que o resultado é uma explosão instantânea com chamas alaranjadas intensas. Mas você sabe exatamente por que isso acontece? O sódio metálico é um dos elementos mais reativos da tabela periódica, pertencendo ao grupo dos metais alcalinos. Sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Isso significa que ele tem apenas um elétron na sua camada mais externa, a camada de valência. Esse elétron solitário está praticamente pedindo para ser doado para outro átomo, tornando o sódio extremamente reativo. Quando o sódio metálico encontra a água, acontece uma reação de oxirredução violenta. O sódio cede seu elétron de valência para as moléculas de água, formando íon sódio, Na+, e liberando gás hidrogênio. Mas aqui está o detalhe fascinante. Essa reação libera uma quantidade enorme de energia em um tempo curtíssimo. A energia é tanta que o gás hidrogênio produzido se inflama instantaneamente, criando aquela explosão característica. O hidróxido de sódio formado é uma base extremamente forte e corrosiva. É a mesma substância usada para desentupir canos. O que torna essa reação ainda mais perigosa é que o sódio metálico tem uma densidade menor que a água, então ele flutua na superfície enquanto reage. Isso faz com que a reação aconteça de forma ainda mais violenta e descontrolada. Por isso, o sódio metálico é sempre armazenado em óleo mineral ou querosene, substâncias que não contêm água e impedem o contato com o oxigênio do ar. Essa reatividade extrema do sódio não é um defeito, é uma propriedade química fundamental que define todo o comportamento deste elemento. E é exatamente essa tendência de doar elétrons que explica por que o sódio é tão importante em tantas aplicações diferentes, como veremos a seguir. Capítulo 2. Sódio vs sal de cozinha, a transformação química que salvou a humanidade agora. Prepare-se para uma das transformações mais impressionantes da química. Como um metal que explode na água se torna algo tão seguro que você coloca na sua comida todos os dias. Estou falando da formação do cloreto de sódio, o sal de cozinha. Esta é uma história que literalmente moldou a civilização humana. Antes de entendermos como obter e conservar sal, as sociedades eram limitadas geograficamente. Não podíamos preservar alimentos por longos períodos, não podíamos fazer longas expedições, não podíamos construir grandes centros urbanos distantes de fontes de alimento fresco. O sal mudou tudo isso. Mas quimicamente, como um elemento tão reativo quanto o sódio se torna estável quando combinado com o cloro? A resposta está na ligação iônica. Quando o sódio metálico reage com o gás cloro, acontece uma transferência completa de elétrons. O sódio doa seu elétron de valência para o átomo de cloro, formando o íon Na+ e o íon Cl. Mas as implicações são extraordinárias. Uma vez formada essa ligação iônica, os íons se organizam em uma estrutura cristalina cúbica perfeitamente estável. O sódio não está mais livre para reagir violentamente com a água. Ele está aprisionado ionicamente ao cloreto. Essa transformação é tão dramática que as propriedades físicas e químicas mudam completamente. O sódio metálico é macio, pode ser cortado com uma faca, tem brilho metálico e explode na água. O cloreto de sódio é duro, cristalino, incolor e se dissolve pacificamente na água formando uma solução salina.
Mas aqui está um detalhe fascinante que poucos conhecem. Quando você dissolve sal na água, os íons Na+, e Cl se separam novamente. Eles ficam cercados por moléculas de água em um processo chamado hidratação. É por isso que a água salgada conduz eletricidade. Os íons livres permitem a passagem da corrente elétrica. Essa propriedade de formar íons em solução é fundamental para a vida. Seu corpo não usa sódio metálico. Isso seria letal. Ele usa íons sódio dissolvidos nos fluidos corporais. Esses íons participam de processos vitais como a transmissão de impulsos nervosos, o equilíbrio de fluidos e a contração muscular. Historicamente, o sal foi tão valioso que deu origem à palavra salário. Os soldados romanos recebiam parte do pagamento em sal. Guerras foram travadas pelo controle de minas de sal. Cidades inteiras prosperaram porque estavam localizadas em rotas comerciais de sal. A capacidade de preservar alimentos com sal permitiu a expansão marítima, o crescimento populacional e o desenvolvimento da civilização como conhecemos. E tudo isso começou com uma simples transferência de elétrons entre dois elementos altamente reativos. A química não é apenas sobre fórmulas e equações. Ela molda literalmente a história da humanidade. Capítulo 3. Seu corpo precisa de sódio para funcionar, mas não do jeito que você imagina. Agora vamos mergulhar em algo verdadeiramente incrível. Como seu corpo usa íon sódio para manter você vivo a cada segundo. E quando digo vivo, não estou exagerando. Sem sódio, seu sistema nervoso simplesmente não funcionaria. Você já se perguntou como seu cérebro consegue enviar comandos para seus músculos instantaneamente? Como você consegue pensar, sentir dor ou alegria? A resposta está nos íons sódio trabalhando em suas células nervosas neste exato momento. Vamos começar com o conceito fundamental: o potencial de ação neuronal. Suas células nervosas, os neurônios, são como pequenas baterias biológicas. Em repouso, o interior da célula tem uma carga elétrica negativa em relação ao exterior, mantendo uma diferença de potencial de cerca de 70 mV. Isso é possível graças às bombas de sódio-potássio. Essas bombas são proteínas especializadas que gastam energia para bombear íons sódio para fora da célula e íons potássio para dentro. É como um sistema de ar-condicionado que funciona 24 horas por dia, gastando energia para manter uma diferença de concentração. Para cada 3 íons sódio bombeados para fora, 2 íons potássio entram. Isso cria e mantém o potencial elétrico da membrana. Mas aqui vem a parte fascinante. Quando um neurônio precisa transmitir uma informação, ele temporariamente inverte esse processo. Canais especiais de sódio se abrem, permitindo que os íons Na+ entrem rapidamente na célula. Isso despolariza a membrana, criando um pulso elétrico que viaja pelo neurônio a velocidades de até 120 metros por segundo. Este processo acontece milhões de vezes por segundo em seu cérebro. Cada pensamento que você tem, cada movimento que faz, cada sensação que sente, tudo depende desse balé molecular dos íons sódio. Sem sódio suficiente, você teria cãibras, fraqueza muscular, confusão mental e, em casos extremos, convulsões. Mas o sódio não para por aí. Ele também é essencial para o equilíbrio hídrico do seu corpo. Os íons sódio são os principais responsáveis por manter a pressão osmótica nos seus fluidos corporais. Quando você bebe água, é o sódio que determina como essa água será distribuída entre suas células e o espaço extracelular. Seus rins são verdadeiros laboratórios químicos que regulam precisamente os níveis de sódio. Eles filtram cerca de 180 litros de sangue por dia, reabsorvendo mais de 99% do sódio filtrado. Hormônios como a aldosterona controlam esse processo, ajustando a retenção de sódio conforme as necessidades do corpo. Aqui está um fato surpreendente. Você tem aproximadamente 100 gramas de sódio no seu corpo neste momento. Isso pode parecer muito, mas é distribuído por todos os seus fluidos corporais. Cerca de 40% está no fluido extracelular, 10% no fluido intracelular e o restante está armazenado nos ossos como uma reserva. Mas atenção, existe uma diferença crucial entre o sódio que seu corpo precisa e o excesso de sal que consumimos. Seu corpo precisa de cerca de 500 mg de sódio por dia para funções básicas, mas o brasileiro médio consome mais de 4.000 mg diariamente. Esse excesso força seus rins a trabalhar intensamente e pode levar à hipertensão arterial. O interessante é que nosso paladar evoluiu para desejar sal, porque, historicamente, era um nutriente escasso e vital. Hoje, com sal abundante em alimentos processados, esse mecanismo evolutivo trabalha contra a nossa saúde.
é a química explicando por que você sente vontade de comer batata frita mesmo sabendo que não é saudável. Capítulo 4. A revolução das lâmpadas de sódio. Como esse metal iluminou o mundo, prepare-se para descobrir como o sódio criou uma revolução na iluminação urbana e transformou nossas cidades. Se você já dirigiu à noite em uma rodovia, ou caminhou por ruas iluminadas com aquela luz amarela característica, você experimentou a magia da espectroscopia do sódio em ação. As lâmpadas de vapor de sódio são uma das aplicações mais visíveis e geniais deste elemento. Mas para entender como funcionam, precisamos mergulhar em um conceito fascinante da física quântica: os níveis de energia eletrônica. Quando átomos de sódio são aquecidos ou recebem energia elétrica, seus elétrons saltam para níveis de energia mais altos. Mas a natureza não gosta de desperdício. Esses elétrons excitados rapidamente retornam ao estado fundamental, liberando a energia absorvida na forma de luz. E aqui está o detalhe incrível: cada elemento químico emite luz em frequências específicas, como uma impressão digital luminosa. No caso do sódio, a transição eletrônica mais intensa acontece quando elétrons retornam do nível 3p para o nível 3s. Essa transição emite luz com comprimento de onda de 589 nanômetros, exatamente na região amarelo-laranja do espectro visível. É por isso que a chama do sódio é amarela quando você faz o teste da chama. E é por isso que as lâmpadas de sódio têm aquela cor característica. Existem dois tipos principais de lâmpadas de sódio: as de baixa pressão e as de alta pressão. As lâmpadas de baixa pressão contêm vapor de sódio em baixa densidade e produzem uma luz amarela muito pura, quase monocromática. Elas são incrivelmente eficientes. Convertem mais de 40% da energia elétrica em luz visível, comparado com apenas 5% das lâmpadas incandescentes tradicionais. As lâmpadas de alta pressão contêm sódio sob maior pressão, junto com outros gases como xenônio e mercúrio. Isso alarga o espectro de emissão, produzindo uma luz mais branca com tons dourados. Embora menos eficientes que as de baixa pressão, ainda são muito mais econômicas que as tecnologias antigas. Mas por que especificamente escolher sódio para a iluminação pública? A resposta está na biologia do olho humano. Nossos olhos são mais sensíveis à luz amarelo-verde, exatamente na região onde o sódio emite com maior intensidade. Isso significa que as lâmpadas de sódio aproveitam melhor a sensibilidade natural da nossa visão, proporcionando melhor iluminação com menor consumo energético. Além disso, a luz amarela das lâmpadas de sódio tem menor dispersão atmosférica que a luz azul. Isso significa que ela mantém melhor intensidade em condições de neblina ou poluição, sendo ideal para a iluminação externa. É por isso que muitos aeroportos e portos ainda usam lâmpadas de sódio em áreas críticas. A história dessas lâmpadas começou na década de 1930, mas só se popularizaram nos anos 1960. Elas revolucionaram a iluminação urbana, permitindo cidades mais seguras e ativas durante a noite, com custos operacionais muito menores. Antes disso, a iluminação pública era cara e ineficiente. Hoje, com o advento dos LEDs, muitas cidades estão substituindo as lâmpadas de sódio, mas isso traz um problema inesperado para os astrônomos. A luz amarela do sódio pode ser filtrada facilmente em telescópios, mas a luz branca dos LEDs interfere muito mais com as observações astronômicas. É um exemplo perfeito de como avanços tecnológicos podem ter consequências imprevistas. Capítulo 5. Sódio, o ingrediente secreto da indústria química. Moderna Ágora. Vamos explorar o lado industrial do sódio. Um mundo onde este elemento trabalha nos bastidores para produzir materiais que você usa todos os dias sem sequer imaginar. O sódio e seus compostos são verdadeiros cavalos de batalha da indústria química moderna, começando pelo hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica. Lembra da reação explosiva do sódio com água que vimos no primeiro capítulo? O produto dessa reação, na OH, é uma das substâncias mais importantes da indústria. É produzido em escala industrial através da eletrólise da salmoura, uma solução concentrada de sal comum. O processo é fascinante. Quando você passa corrente elétrica através da salmoura, o sal se decompõe. No ânodo, polo positivo, íons cloreto perdem elétrons formando gás cloro. No cátodo, polo negativo, as moléculas de água ganham elétrons, produzindo gás hidrogênio e íons hidroxila, que se combinam com os íons sódio, formando hidróxido de sódio. Uma única reação produz três produtos químicos importantíssimos. O hidróxido de sódio é usado na fabricação de papel. Ele dissolve a lignina da madeira, separando as fibras de celulose.
Sem soda cáustica, não teríamos papel de qualidade. Ele também é essencial na produção de sabões e detergentes, onde saponifica gorduras e óleos, transformando-os em moléculas anfifílicas que conseguem remover sujeira. Mas o sódio vai muito além disso. O carbonato de sódio, conhecido como barrilha, é fundamental na indústria do vidro. Quando você adiciona carbonato de sódio à mistura de areia e calcário, ele atua como um fundente, diminuindo a temperatura de fusão de 1700 degrees e para cerca de 1000 degrees. Isso torna a produção de vidro economicamente viável. Praticamente todas as janelas, garrafas, espelhos e telas que você vê passaram por esse processo. Na indústria têxtil, compostos de sódio são usados no branqueamento e tingimento de tecidos. O hipoclorito de sódio, a água sanitária, não só desinfeta como também remove cores indesejadas das fibras. Já o sulfato de sódio é usado como auxiliar na fabricação de detergentes em pó, ajudando a manter os ingredientes ativos estáveis. Uma aplicação menos conhecida, mas fascinante, é o uso do sódio metálico como agente redutor na produção de outros metais. Por ser extremamente reativo, o sódio é capaz de roubar oxigênio de óxidos metálicos, liberando o metal puro. É assim que se produz titânio ultrapuro para a indústria aeroespacial. O sódio reduz o tetracloreto de titânio, produzindo titânio metálico e cloreto de sódio. Na indústria petroquímica, compostos orgânicos de sódio catalisam reações importantes. O etóxido de sódio é usado na produção de biodiesel, facilitando a transesterificação de óleos vegetais. O amideto de sódio é um reagente poderoso na síntese de medicamentos e pesticidas. Aqui está um dado impressionante. A indústria química mundial consome mais de 280 milhões de toneladas de compostos de sódio anualmente. Isso inclui desde sal comum até compostos altamente especializados. O sódio está literalmente em toda parte, nos materiais de construção, nos produtos de limpeza, nos remédios, nos alimentos processados, nos cosméticos, e a produção continua crescendo. Países como China, Estados Unidos e Índia são os maiores produtores mundiais de compostos de sódio. No Brasil, temos importantes reservas de salgema e salinas que alimentam nossa indústria química nacional. Capítulo 6. O futuro energético do sódio. Baterias que podem mudar tudo. Agora chegamos ao futuro. E o sódio pode ser a chave para resolver um dos maiores desafios da humanidade: o armazenamento eficiente de energia limpa. Prepare-se para descobrir como esse elemento pode revolucionar nossa matriz energética global. O problema é real e urgente. Energia solar e eólica são intermitentes. O sol não brilha 24 horas e o vento não sopra constantemente. Para uma transição real, para energias limpas, precisamos de tecnologias de armazenamento baratas, seguras e eficientes. E é aqui que as baterias de sódio entram em cena. Por décadas, as baterias de lítio dominaram o mercado de dispositivos eletrônicos e veículos elétricos. Mas o lítio tem limitações sérias. É caro, escasso e geograficamente concentrado em poucos países. Além disso, a mineração de lítio tem impactos ambientais significativos. O sódio oferece uma alternativa revolucionária. Primeiro, a abundância. O sódio é o sexto elemento mais abundante na Terra e o quarto mais abundante na crosta terrestre. Temos oceanos cheios de cloreto de sódio. Não há risco de escassez nem dependência geopolítica. Segundo, o custo. Enquanto o lítio custa centenas de dólares por tonelada, o sódio custa algumas dezenas. A economia é transformadora. Mas como funcionam as baterias de sódio? O princípio é similar às de lítio. Íons se movem entre os eletrodos através de um eletrólito durante os ciclos de carga e descarga. No eletrodo negativo, ânodo, átomos de sódio perdem elétrons tornando-se íons N+. Esses íons migram através do eletrólito até o eletrodo positivo, cátodo, onde se inserem na estrutura cristalina do material catódico. O desafio técnico está nos materiais. Os íons sódio são maiores que os de lítio, raio iônico de 1,02 ohr, comparado com 0,76 ohr do lítio. Isso significa que precisamos de estruturas cristalinas diferentes no cátodo para acomodar os íons maiores, sem que a estrutura colapse após muitos ciclos. Pesquisadores desenvolveram materiais catódicos fascinantes. Óxidos em camadas como NaCsCoO2, compostos de fosfato como Na3V2PO43 e até materiais orgânicos sustentáveis. Cada um tem vantagens específicas em termos de capacidade, estabilidade e custo. No ânodo,
Algumas baterias usam grafite duro, hard carbon. Outras usam ligas metálicas ou até mesmo sódio metálico puro. O grafite duro é particularmente interessante porque pode ser produzido a partir de biomassa, criando uma cadeia de suprimentos verdadeiramente sustentável. As aplicações são empolgantes. Para armazenamento de energia em larga escala, como parques solares e eólicos, as baterias de sódio são ideais. Elas podem ser maiores e mais pesadas que as de lítio sem problemas, priorizando custo e segurança sobre densidade energética. Empresas como KTL na China já estão produzindo baterias de sódio comerciais para essa aplicação. Para veículos elétricos, as baterias de sódio ainda estão em desenvolvimento, mas os progressos são impressionantes. Algumas já alcançam densidades energéticas de 150 a 160 Wh/kWh, suficientes para carros urbanos. E elas têm vantagens únicas. Funcionam melhor em baixas temperaturas que as de lítio e são inerentemente mais seguras. Não entram em combustão térmica descontrolada. Aqui está uma perspectiva fascinante. Se conseguirmos baterias de sódio baratas e eficientes, cada casa poderia ter seu próprio sistema de armazenamento energético. Imagine painéis solares no telhado carregando baterias de sódio durante o dia, fornecendo energia limpa durante a noite. Descentralização energética total. As estimativas são impressionantes. O mercado global de baterias de sódio pode chegar a 200 bilhões de dólares até 2030. Países como China, Coreia do Sul e Japão estão investindo pesadamente nessa tecnologia. No Brasil, temos uma oportunidade única. Somos ricos em sal e em recursos renováveis, podendo nos tornar líderes nessa revolução. Conclusão chegamos ao fim desta jornada incrível pelo universo do sódio. Vimos como um único elemento químico pode ser simultaneamente destrutivo e essencial, simples e revolucionário. Recapitulando os pontos principais, descobrimos que o sódio explode violentamente na água devido à sua configuração eletrônica única. Entendemos como a transformação química do sódio reativo em sal estável moldou a civilização humana e continua mantendo nossos corpos funcionando a cada segundo. Exploramos como o sódio iluminou nossas cidades através das lâmpadas de vapor, aproveitando princípios da física quântica para criar iluminação eficiente. Desvendamos o papel fundamental dos compostos de sódio na indústria moderna, do papel que você usa ao vidro da sua janela. E, finalmente, vislumbramos o futuro energético onde o sódio pode democratizar o armazenamento de energia limpa, tornando a sustentabilidade acessível para todos. A química do sódio nos ensina uma lição poderosa. Os elementos mais simples podem ter as aplicações mais extraordinárias. Um metal que parece perigoso demais para existir é, na verdade, fundamental para a vida, a tecnologia e o futuro sustentável da humanidade. Agora eu quero saber de você. Qual dessas aplicações do sódio mais te surpreendeu? Deixe nos comentários qual tópico você gostaria de ver explorado em mais detalhes. Talvez em um próximo vídeo sobre outros metais alcalinos, ou sobre como a química está moldando as tecnologias do futuro. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre a química, compartilhe com seus amigos e familiares. A ciência fica mais interessante quando compartilhada. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos experimentos mentais químicos. Até a próxima descoberta científica. Você já parou para pensar que um elemento químico formado no coração de estrelas gigantes pode estar trabalhando dentro do seu corpo agora mesmo? Ou que aquele brilho intenso nos fogos de artifício que você admira no Réveillon tem a ver com um metal que também está em aviões e até no seu celular? Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo do magnésio, um elemento químico que é muito mais do que apenas um nome na tabela periódica. Por que o magnésio é tão essencial para a vida? Como ele transforma indústrias e ilumina experimentos? E o que ele tem a ver com o futuro da tecnologia? Neste vídeo, vamos explorar tudo isso em 6 partes incríveis, desde o papel do magnésio no seu corpo, até suas aplicações mais surpreendentes. Então pegue um caderno, prepare-se para aprender e, claro, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre química. Vamos começar? Tópico 1. O que é o magnésio? Uma introdução ao elemento estelar. Imagine um elemento que nasceu no coração de estrelas massivas, bilhões de anos atrás, e hoje está presente em tudo, desde o seu esqueleto até a carcaça de um avião. Esse é o magnésio, símbolo Mg, número atômico 12 na tabela periódica. Como um metal alcalino terroso, ele fica na segunda coluna,
ao lado de elementos como cálcio e berílio, o que já nos dá uma pista sobre sua reatividade e versatilidade. O magnésio é um metal leve, prateado, com uma densidade de apenas 1,74 g/cm3. Isso significa que ele é cerca de 2/3 mais leve que o alumínio. Mas, o que realmente torna o magnésio especial é sua capacidade de formar ligações químicas estáveis, graças aos seus 2 elétrons na camada de valência. Você sabia que o magnésio é o 8º elemento mais abundante na crosta terrestre e o 3º mais comum em água do mar? Ele está literalmente em todos os lugares. Mas sua história começa muito antes da Terra. O magnésio é formado em processos de fusão nuclear nas estrelas, onde átomos de hélio e carbono se combinam, sob temperaturas e pressões extremas. Quando essas estrelas explodem em supernovas, elas espalham magnésio pelo universo. E parte disso acabou formando nosso planeta. É quase poético pensar que o magnésio que está no seu corpo hoje veio de uma estrela que brilhou há bilhões de anos, não é? Agora, vamos ao básico. O magnésio é um metal reativo, mas não tanto quanto o sódio ou o potássio. Ele reage com oxigênio, formando óxido de magnésio, MgO, e com água, liberando hidrogênio, mas só se você aquecê-lo ou usar água quente. Essa reatividade é o que o torna tão interessante para experimentos e aplicações industriais como veremos mais adiante. Antes, quero te perguntar: você já viu magnésio em ação, talvez em um experimento de química na escola? Conta nos comentários. No próximo tópico, vamos descobrir por que o magnésio é absolutamente essencial para a sua saúde. Tópico 2. Magnésio no corpo humano. Por que ele é essencial? Você sabia que sem magnésio, seu corpo simplesmente não funcionaria? Esse elemento químico é como o maestro de uma orquestra, coordenando mais de 300 reações bioquímicas essenciais para a vida. Vamos imaginar o seu corpo como uma máquina complexa. O magnésio é o óleo que mantém tudo funcionando sem problemas. Ele está presente nos seus ossos, músculos, nervos e até no seu DNA. Mas como exatamente ele faz isso? Vamos explorar passo a passo. Primeiro, o magnésio é um cofator enzimático, o que significa que ele ajuda enzimas, aquelas proteínas que aceleram reações químicas, a fazerem seu trabalho. Por exemplo, ele é crucial na produção de energia. Quando você come um lanche, o magnésio ajuda a transformar carboidratos e gorduras em ATP, a moeda de energia das células. Sem magnésio, você se sentiria cansado o tempo todo, como um celular com a bateria sempre no vermelho. Outro papel vital é na saúde óssea. Cerca de 60% do magnésio no seu corpo está armazenado nos ossos, onde ele trabalha junto com o cálcio e o fósforo para manter sua estrutura forte. Pense nos ossos como uma viga de concreto reforçado. O cálcio é o concreto, mas o magnésio é o aço que dá flexibilidade para não quebrar. Estudos mostram que a deficiência de magnésio pode aumentar o risco de osteoporose, especialmente em idosos. E tem mais. O magnésio é essencial para os músculos e nervos. Ele regula a entrada e saída de cálcio nas células musculares, controlando a contração e o relaxamento. Já sentiu uma cãibra no meio da noite? Pode ser o seu corpo gritando por mais magnésio. Ele também ajuda os nervos a transmitirem sinais, mantendo seu coração batendo no ritmo certo. Inclusive, o magnésio é usado em hospitais para tratar arritmias cardíacas. É literalmente um salva-vidas. Mas o que acontece quando falta magnésio? A deficiência, embora rara, pode causar sintomas como fadiga, fraqueza muscular, tremores e até confusão mental. Alimentos como espinafre, amêndoas, abacate e chocolate amargo são ótimas fontes de magnésio. Então, incluir esses itens na sua dieta é uma forma deliciosa de manter os níveis em dia. Um equívoco comum é achar que só suplementos resolvem, mas uma alimentação equilibrada costuma ser suficiente para a maioria das pessoas. Quer saber como está o seu consumo de magnésio? Conta nos comentários. Você já incluiu alimentos ricos em magnésio na sua rotina? Ou já sentiu algum sintoma de deficiência? No próximo tópico, vamos sair do corpo humano e explorar como o magnésio brilha, literalmente, em experimentos e na indústria. Tópico 3. Explosões e faíscas. Magnésio na indústria e em experimentos. Você já assistiu a um show de fogos de artifício ou viu um experimento químico que produziu uma luz branca ofuscante? Provavelmente já testemunhou o magnésio em ação. Esse elemento é uma verdadeira estrela quando se trata de reatividade e aplicações industriais. Vamos mergulhar no lado mais explosivo e brilhante do magnésio, explorando como ele é usado em experimentos químicos e na indústria,
E por que ele é tão especial nesses contextos? O magnésio é um metal altamente reativo, especialmente quando aquecido. Quando exposto ao oxigênio em altas temperaturas, ele queima com uma chama branca intensa, liberando uma quantidade enorme de energia na forma de luz e calor. Essa reação é tão brilhante que, no passado, o magnésio em pó era usado em flashes fotográficos para iluminar cenas escuras. Imagine fotógrafos do século XIX carregando sacos de magnésio para capturar uma única foto. Hoje, essa propriedade é explorada em fogos de artifício e sinalizadores. A luz branca que você vê em um show pirotécnico muitas vezes vem de compostos de magnésio, como o nitrato de magnésio, que queimam de forma controlada para criar efeitos visuais deslumbrantes. Mas o magnésio não é só show. Na indústria, ele é um verdadeiro herói por causa de sua leveza e resistência. O magnésio é usado em ligas metálicas, combinado com alumínio, zinco ou outros metais, para criar materiais que são ao mesmo tempo leves e extremamente fortes. Pense em um avião. Cada quilo a menos conta para economizar combustível. Ligas de magnésio são usadas em componentes de aeronaves, como asas e fuselagens, e até em carros de corrida, onde a leveza pode significar a diferença entre a vitória e a derrota. Um exemplo famoso é o chassi de magnésio, em alguns modelos de carros esportivos, que reduz o peso sem sacrificar a durabilidade. Em experimentos químicos, o magnésio é um favorito nas salas de aula. Quem nunca viu, ou sonhou em ver, uma fita de magnésio sendo acesa com um maçarico, produzindo aquele brilho quase cegante? A reação é simples. 2 plus O2. 2 BuiGo. O magnésio reage com o oxigênio do ar, formando óxido de magnésio e liberando energia. Mas cuidado! Esse experimento exige equipamentos de segurança, como óculos protetores, porque a luz é tão intensa que pode danificar os olhos. Para quem está estudando química, esse é um momento mágico que mostra como a tabela periódica ganha vida. Um equívoco comum é pensar que o magnésio é perigoso demais para ser manipulado. Na verdade, em condições controladas, ele é seguro e extremamente útil. O segredo está em respeitar sua reatividade. Por exemplo, nunca tentar apagar um fogo de magnésio com água, já que ele reage com ela, liberando hidrogênio e podendo piorar o incêndio. Em vez disso, usa-se areia ou extintores específicos. Você já viu o magnésio brilhar em um experimento ou em fogos de artifício? Conta pra gente nos comentários. No próximo tópico, vamos trazer o magnésio para mais perto de você, explorando onde ele aparece no seu dia a dia. Tópico 4. Magnésio no cotidiano. Onde ele está presente? Você já parou para pensar que o magnésio está escondido em vários cantos da sua vida diária? Desde o remédio que você toma para a azia, até a bicicleta que você pedala, esse elemento químico é um verdadeiro camaleão, aparecendo em produtos e situações que usamos sem nem perceber. Vamos explorar como o magnésio está presente no seu cotidiano, conectando a química ao seu dia a dia de forma prática e surpreendente. Primeiro, vamos falar de algo que muita gente já usou: o leite de magnésia. Esse medicamento, cujo ingrediente ativo é o hidróxido de magnésio, MgOH2, é um clássico para aliviar azia e indigestão. Como funciona? Ele neutraliza o ácido clorídrico no estômago, formando cloreto de magnésio, MgCl2, e água, em uma reação química simples. MgOH2 plus 2HCl, MgCl2 plus 2H2O. É a química salvando seu jantar. Além disso, compostos de magnésio, como o sulfato de magnésio, o famoso sal de Epsom, são usados em banhos relaxantes para aliviar dores musculares. Quem diria que um elemento da tabela periódica poderia ser tão reconfortante? No mundo da tecnologia, o magnésio também brilha. Lembra das ligas metálicas que mencionamos antes? Elas estão em muitos dispositivos que você usa todos os dias. Por exemplo, o corpo de laptops, celulares e câmeras muitas vezes contém ligas de magnésio-alumínio, porque são leves, resistentes e dissipam bem o calor. A próxima vez que você segurar seu smartphone, pense: há um pedacinho de magnésio mantendo ele elegante e funcional. Até em bicicletas e cadeiras de rodas, ligas de magnésio são usadas para reduzir o peso, tornando esses objetos mais fáceis de usar. E não para por aí. Já reparou no brilho intenso dos fogos de artifício ou de bastões luminosos em shows? Como vimos no tópico anterior, o magnésio é o responsável por aquelas explosões de luz branca que encantam multidões. Ele também aparece em flares de emergência,
como aqueles usados em resgates no mar, porque sua queima é visível mesmo em condições adversas. Mas o magnésio também está na natureza ao seu redor. Ele é essencial para a clorofila, a molécula que dá às plantas sua cor verde e permite a fotossíntese. No centro de cada molécula de clorofila, há um átomo de magnésio, capturando a luz do sol para transformar dióxido de carbono e água em oxigênio e glicose. Em outras palavras, o magnésio é parte do motivo pelo qual você respira. É incrível como um único elemento conecta seu corpo, sua comida e até o ar que você inspira. Um equívoco comum é achar que o magnésio só aparece em laboratórios ou indústrias. Na verdade, ele está em objetos e processos tão comuns que passam despercebidos. Então, da próxima vez que você tomar um antiácido, pedalar sua bike ou admirar uma planta, lembre-se, o magnésio está lá, trabalhando nos bastidores. Qual desses usos do magnésio no cotidiano te surpreendeu mais? Conta nos comentários. No próximo tópico, vamos desmascarar alguns mitos e revelar curiosidades fascinantes sobre o magnésio. Tópico 5. Desafios e curiosidades. Mitos e verdades sobre o magnésio. O magnésio é um elemento tão versátil que, com o tempo, acumulou uma série de mitos e mal-entendidos. Será que tomar suplementos de magnésio é a solução mágica para todos os seus problemas? Ou que ele é perigoso demais para ser usado fora de um laboratório? Vamos desmascarar alguns equívocos comuns, esclarecer verdades com base na ciência e compartilhar curiosidades que vão fazer você olhar para o magnésio com outros olhos. Prepare-se para se surpreender. Mito 1. Suplementos de magnésio resolvem tudo. Muita gente acredita que tomar magnésio em cápsulas ou comprimidos é uma cura milagrosa para tudo, desde insônia até estresse. A verdade? O magnésio é essencial, como vimos no tópico sobre o corpo humano, mas ele não é uma panaceia. A deficiência de magnésio pode sim causar problemas como cãibras, fadiga ou até ansiedade, mas a maioria das pessoas consegue suprir suas necessidades com uma alimentação equilibrada. Alimentos como nozes, sementes, vegetais verdes e grãos integrais são fontes naturais e eficazes. Suplementos só são necessários em casos específicos, como deficiências diagnosticadas por um médico. Então, antes de correr para a farmácia, que tal incluir mais espinafre ou amêndoas no seu cardápio? Mito 2. Magnésio é perigoso por causa de sua reatividade. É verdade que o magnésio pode pegar fogo e produzir uma chama intensa, como vimos nos experimentos. Mas isso não significa que ele seja um vilão. Em condições normais, como em ligas metálicas ou em compostos como o leite de magnésia, o magnésio é perfeitamente seguro. O segredo está no manuseio correto. Por exemplo, nunca use água para apagar um incêndio de magnésio, pois ele reage liberando hidrogênio, o que pode piorar a situação. Em vez disso, usa-se areia ou extintores de classe D. Com as precauções certas, o magnésio é um aliado, não uma ameaça. Agora, vamos às curiosidades. Você sabia que o magnésio já foi uma estrela da fotografia? No final do século XIX, fotógrafos usavam pó de magnésio em flashes primitivos. Eles acendiam o pó, que queimava com uma luz branca brilhante, iluminando cenas escuras para capturar imagens. Era quase como carregar um mini fogo de artifício. Outra curiosidade fascinante. O magnésio é tão abundante no universo que é encontrado em meteoritos e até na superfície de outros planetas, como Marte. Cientistas da NASA já detectaram compostos de magnésio em amostras marcianas, sugerindo que esse elemento pode nos ajudar a entender a química de outros mundos. 1. Desafio comum para estudantes de química é entender por que o magnésio é tão reativo, mas não tanto quanto metais como o sódio. A explicação está na sua estrutura eletrônica. Com 2 elétrons na camada de valência, ele forma ligações estáveis, mas precisa de energia, como calor, para acordar sua reatividade. Uma dica para fixar isso é imaginar o magnésio como um amigo tímido. Ele só se solta na festa com o estímulo certo, como uma faísca ou uma reação química. Qual desses mitos ou curiosidades te chamou mais atenção? Você já ouviu algum boato estranho sobre o magnésio? Conta nos comentários, porque adoramos ouvir suas histórias. No próximo tópico, vamos olhar para o futuro e descobrir como o magnésio está moldando inovações incríveis e sustentáveis. Tópico 6. O futuro do magnésio. Inovações e sustentabilidade. Magnésio já é uma estrela no presente. Mas o que o futuro reserva para esse elemento químico tão versátil? De baterias revolucionárias a soluções sustentáveis, o magnésio
está no centro de inovações que podem transformar a tecnologia e ajudar a salvar o planeta. Vamos explorar como esse metal leve está abrindo portas para um mundo mais eficiente e ecológico, e por que os cientistas estão tão empolgados com ele. Uma das áreas mais promissoras é o desenvolvimento de baterias de magnésio. Diferente das baterias de lítio, que dominam o mercado de celulares, laptops e carros elétricos, as baterias de magnésio têm o potencial de ser mais seguras, baratas e sustentáveis. Por quê? O magnésio é mais abundante na crosta terrestre do que o lítio, o que reduz custos e impactos ambientais da mineração. Além disso, o magnésio pode formar íons com duas cargas positivas, Mg2+, permitindo que as baterias armazenem mais energia em menos espaço. Imagine um carro elétrico que vai mais longe com uma única carga, ou um celular que dura dias sem precisar de recarga. O magnésio pode tornar isso realidade. Embora a tecnologia ainda esteja em fase de pesquisa, protótipos já mostram resultados animadores. Outra inovação empolgante é o uso do magnésio em materiais sustentáveis. Por ser leve e forte, ele é ideal para criar peças de automóveis, aviões e até trens que consomem menos combustível, reduzindo emissões de carbono. Por exemplo, algumas montadoras estão experimentando ligas de magnésio em motores e carrocerias para tornar os veículos mais eficientes. Além disso, o magnésio é altamente reciclável, o que o torna um aliado na economia circular. Diferente de outros materiais que perdem qualidade ao serem reciclados, o magnésio pode ser reaproveitado várias vezes sem perder suas propriedades. É como dar uma nova vida a um elemento que já veio das estrelas. O magnésio também está sendo explorado em aplicações biomédicas. Cientistas estão desenvolvendo implantes biodegradáveis feitos de ligas de magnésio como parafusos e placas usados em cirurgias ortopédicas. Esses implantes se dissolvem no corpo ao longo do tempo, eliminando a necessidade de uma segunda cirurgia para removê-los. É a química trabalhando para melhorar a medicina. A chave está na capacidade do magnésio de corroer lentamente em ambientes biológicos, liberando íons que são naturalmente processados pelo corpo, mas nem tudo são flores. Um desafio para o futuro é tornar a extração de magnésio mais sustentável. Hoje, grande parte do magnésio vem de minérios como dolomita e magnesita, e o processo de extração pode ser intensivo em energia. Pesquisadores estão buscando métodos mais verdes, como usar água do mar, que é rica em magnésio, de forma mais eficiente. Se conseguirmos superar esse obstáculo, o magnésio pode se tornar um pilar da tecnologia sustentável. O que te deixa mais animado sobre o futuro do magnésio? É a ideia de baterias mais potentes ou implantes que desaparecem. Conta nos comentários e compartilhe suas ideias. Agora, vamos resumir tudo o que aprendemos e deixar um desafio para você. E aí, o que achou dessa viagem pelo mundo do magnésio? Começamos descobrindo que esse elemento, nascido no coração de estrelas, é um dos pilares da tabela periódica. Vimos como ele é essencial para o seu corpo, coordenando desde seus músculos até sua energia diária. Exploramos sua faceta, explosiva em experimentos e fogos de artifício, sua presença em objetos do cotidiano como celulares e antiácidos, desmascaramos mitos e revelamos curiosidades fascinantes. E por fim, sonhamos com um futuro onde o magnésio pode revolucionar baterias, transportes e até a medicina. O magnésio é a prova de que a química está em tudo, do universo ao seu prato de espinafre. Se este vídeo te inspirou a olhar para a química com novos olhos, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que adora ciência e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Aqui vai um desafio. Na próxima semana, repare em algo ao seu redor que pode ter magnésio, seja um alimento, um objeto ou até um fogo de artifício, e conte nos comentários o que você encontrou. No próximo vídeo, vamos explorar outro elemento químico que está mudando o mundo. Qual você acha que será? Deixe sua sugestão abaixo e até a próxima. Quantas vezes, só hoje, você entrou em contato com o alumínio? Pode ter sido ao abrir uma lata de refrigerante, ao usar uma panela, ou até mesmo ao olhar pela janela. O alumínio está por toda parte, e mesmo assim, poucas pessoas sabem o quanto ele é essencial para o mundo moderno. Ele é o terceiro elemento químico mais abundante da crosta terrestre, ficando atrás apenas do oxigênio e do silício. Mas o que torna esse metal tão especial? Por que a indústria depende tanto dele? E será que você realmente conhece todas as aplicações do alumínio no seu dia a dia? Neste vídeo,
você vai descobrir para que serve o elemento químico alumínio, desde os detalhes mais técnicos da sua composição química até as inovações sustentáveis do futuro que estão sendo construídas com esse metal extraordinário. Prepare-se para se surpreender com a importância de um elemento que parece comum, mas que na verdade é um dos pilares invisíveis da civilização moderna. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, compartilha com aquele amigo curioso e se inscreve no canal para não perder nenhuma descoberta química fascinante como essa. Vamos começar pelo começo. Por que o alumínio é tão presente em nossas vidas? O alumínio é onipresente no nosso cotidiano. Isso acontece por uma combinação rara de fatores químicos, físicos e econômicos. Para começo de conversa, ele é um metal leve, resistente à corrosão, facilmente moldável e, ainda por cima, um excelente condutor térmico e elétrico. Imagine um material que seja quase tão leve quanto o plástico, mas com a resistência de um metal. Esse é o alumínio. Seu símbolo químico é Al, e ele pertence ao grupo 13 da tabela periódica. Possui número atômico 13, massa atômica aproximada de 27 U e uma estrutura cristalina cúbica de face centrada. É um metal pós-transição que apresenta uma coloração prateada opaca, e quando puro, é surpreendentemente macio, mas suas ligas são incrivelmente fortes. Por muito tempo, o alumínio foi mais caro do que o ouro. Isso mesmo, até o século XIX, ele era considerado um metal precioso. Isso porque, apesar de ser abundante na natureza, o alumínio não é encontrado em estado metálico puro, mas sim em compostos, como a bauxita, de onde é extraído com um processo bastante energético. Hoje, com o avanço da eletroquímica, conseguimos extrair o alumínio em larga escala a partir da bauxita usando o processo de Hall-Héroult, um método que revolucionou a produção desse metal. Mas por que a humanidade fez tanto esforço para ter acesso ao alumínio? Porque ele tem uma combinação de propriedades que nenhum outro metal possui. Ele não enferruja facilmente, é maleável, pode ser transformado em folhas finíssimas ou estruturas robustas, e ainda pode ser reciclado infinitas vezes sem perder suas propriedades. Por isso, do momento em que você acorda até a hora de dormir, é praticamente impossível passar um único dia sem entrar em contato com algo feito de alumínio. Mas para entender melhor sua importância, vamos agora para um dos setores onde ele reina absoluto, a indústria. Se você pudesse visitar uma fábrica de aviões, um estaleiro naval ou uma linha de produção automotiva, encontraria uma coisa em comum entre todos esses lugares: o alumínio é protagonista. E não é por acaso. Ele é considerado um dos metais mais estratégicos para a indústria moderna. Na aviação, por exemplo, o alumínio é praticamente insubstituível. Desde os primeiros aviões até os modelos comerciais mais avançados de hoje, o alumínio sempre foi o metal preferido na construção de fuselagens, asas e componentes estruturais. Isso porque ele oferece alta resistência mecânica com peso reduzido, o que é fundamental para qualquer veículo que precisa sair do chão. Para se ter uma ideia, substituir o alumínio por aço em um avião dobraria seu peso e aumentaria drasticamente o consumo de combustível. Mas não é só no céu que o alumínio domina. Na indústria automobilística, ele está presente em motores, rodas, capos e até mesmo no chassi de veículos mais modernos. Seu uso reduz o peso do carro, melhora a eficiência energética e diminui a emissão de poluentes, três benefícios que se alinham perfeitamente com as exigências do mercado atual. No setor da construção civil, o alumínio é utilizado em esquadrias de janelas, portas, fachadas de edifícios e até em estruturas completas. Isso porque ele não enferruja, resiste bem às variações climáticas e é fácil de moldar em diferentes formas arquitetônicas. Grandes obras modernas, como arranha-céus e estádios, contam com toneladas de alumínio em suas estruturas. Você também encontra alumínio em embalagens, como latas de refrigerante, tampas de iogurte, blister de medicamentos e papel, alumínio. E sabe por quê? Porque o alumínio é impermeável à luz, ao ar, à umidade e a micro-organismos. Isso o torna ideal para conservar alimentos e medicamentos por mais tempo. Além disso, ele é leve para transporte, pode ser reciclado com facilidade e ainda transmite uma aparência de limpeza e modernidade. O alumínio também está presente em setores de ponta, como na fabricação de trens de alta velocidade, bicicletas profissionais, mísseis, satélites, antenas parabólicas,
câmeras fotográficas, ferramentas cirúrgicas, máquinas industriais e até em iPhones. Praticamente tudo que é leve, resistente e de alto desempenho hoje em dia, de produtos tecnológicos até infraestruturas pesadas, tem uma boa chance de conter alumínio em sua composição. E o melhor de tudo, quase 75% de todo o alumínio já produzido no mundo ainda está em uso. Esse metal não perde qualidade ao ser reciclado, o que faz dele um dos recursos mais valiosos na transição para uma economia sustentável. Mas não pense que o alumínio vive apenas nas indústrias. Ele também está presente em muitos dos objetos e superfícies que você toca diariamente. Vamos explorar isso a seguir. Quando falamos em alumínio no cotidiano, muita gente pensa primeiro no papel, alumínio da cozinha. Mas a verdade é que ele está em quase todos os cômodos da sua casa, e provavelmente, você nem percebe. Comecemos pela cozinha, onde a presença do alumínio é quase onipresente. Panelas, formas, frigideiras, assadeiras, tampas, colheres e até batedeiras e liquidificadores frequentemente usam alumínio na sua estrutura. Isso acontece porque ele é um excelente condutor térmico, o que permite aquecimento rápido e uniforme dos alimentos. Além disso, é um material leve, fácil de manusear, e que, quando anodizado, ou seja, tratado quimicamente, se torna ainda mais resistente à corrosão e ao desgaste. E sabe aquela lata de refrigerante ou de cerveja gelada que você abre no fim do dia? Ela é feita de alumínio. Só em 2023, o mundo produziu mais de 300 bilhões de latas de alumínio, e esse número só tende a crescer. Além de serem leves e recicláveis, as latas de alumínio permitem uma conservação eficiente das bebidas por causa de sua barreira contra luz e oxigênio. Agora olhe ao redor da sua sala ou quarto. É bem provável que a estrutura da sua janela ou persiana seja feita de alumínio. Esse material é muito usado em esquadrias e caixilhos, pois resiste bem ao tempo, à umidade, à maresia e à poluição urbana. Por isso, é comum em regiões litorâneas e urbanas, onde outros metais corroem com facilidade. No banheiro, o alumínio aparece em molduras de espelhos, prateleiras, barras de toalha e suportes, justamente por ser leve, higiênico e resistente à umidade. Em aparelhos eletrônicos e eletroportáteis como secadores de cabelo, barbeadores elétricos e até luminárias, o alumínio também é bastante usado por suas propriedades físicas e sua estética moderna. E se você tem um notebook ou smartphone, pode apostar, o corpo ou estrutura interna dele provavelmente tem alumínio. Grandes marcas como Apple, Samsung e HP utilizam alumínio nas carcaças de seus produtos para oferecer leveza, rigidez estrutural, dissipação térmica eficiente e acabamento premium. Isso torna os dispositivos mais duráveis e agradáveis ao toque. Outro exemplo, o alumínio está presente em cabos elétricos, especialmente nas redes de distribuição de energia elétrica. Embora o cobre seja um excelente condutor, o alumínio tem custo menor e pesa menos, o que o torna ideal para linhas de transmissão aéreas. Ou seja, a energia que alimenta sua casa, sua TV e até o roteador que te conecta à internet, pode estar fluindo por cabos de alumínio. Até em cosméticos e medicamentos o alumínio marca presença. Muitos desodorantes antitranspirantes contêm sais de alumínio, que ajudam a reduzir a transpiração. E as embalagens tipo blister, aquelas em que você aperta o comprimido para ele sair do plástico, geralmente são feitas com alumínio pela sua impermeabilidade. Agora ficou mais fácil entender por que o alumínio é chamado de metal invisível do cotidiano. Ele está em todos os lugares, todos os dias, de forma discreta mas indispensável. Mas por que o alumínio tem tantas funções e aplicações? O que há na sua estrutura química que o torna tão especial? Vamos explorar isso agora. Por trás de toda a utilidade prática do alumínio, existe uma explicação química fascinante. Para começar, o alumínio é um metal leve com baixa densidade, cerca de 2,7 gramas por centímetro cúbico, o que o torna quase 3 vezes mais leve que o ferro. Ainda assim, ele forma ligas incrivelmente resistentes quando combinado com outros elementos, como magnésio, silício, cobre e zinco. Na tabela periódica, o alumínio está no grupo 13, ao lado de elementos como o boro e o galho. Ele possui 3 elétrons na camada de valência, 3s sobrescrito 2 3p sobrescrito 1, o que significa que sua valência química é mais 3.
Esse é o estado de oxidação mais comum que ele adota ao formar compostos. Uma das propriedades mais impressionantes do alumínio é sua resistência à corrosão. À primeira vista, isso parece contraditório, já que ele é um metal bastante reativo. De fato, o alumínio puro reage com facilidade com o oxigênio, mas é justamente essa reação que o protege. Ao entrar em contato com o ar, o alumínio forma uma camada extremamente fina de óxido de alumínio, AO, na sua superfície. Essa camada é invisível, mas extremamente aderente, estável e impermeável, e impede que o alumínio continue se oxidando. É como se ele criasse uma armadura química contra o próprio oxigênio. Esse fenômeno se chama passivação, e é um dos maiores segredos da durabilidade do alumínio. Graças a isso, ele pode ser usado em ambientes úmidos, marítimos ou industriais sem enferrujar como o ferro, que forma a conhecida ferrugem, óxidos hidratados de ferro. Outro fator químico que contribui para sua versatilidade é a capacidade de formar ligas metálicas com facilidade. Ao adicionar pequenas quantidades de outros elementos, é possível modificar drasticamente as propriedades do alumínio, aumentar sua dureza, melhorar sua resistência ao calor, mudar sua maleabilidade ou elasticidade. Isso permite criar materiais específicos para cada aplicação, desde latas até foguetes. Além disso, o alumínio tem excelente condutividade térmica e elétrica. Embora não chegue ao nível do cobre, o alumínio é eficiente o suficiente para ser amplamente usado em cabos elétricos, dissipadores de calor em computadores e fornos, tudo com a vantagem de ser mais leve e barato. Na química inorgânica, compostos de alumínio também têm importância significativa. O próprio óxido de alumínio, alumina, é utilizado na produção de cerâmicas técnicas, abrasivos, como lixas, catalisadores e até mesmo como substrato de microchips. Já o hidróxido de alumínio, por outro lado, é usado como antiácido em medicamentos, aliviando azia e desconfortos estomacais. O alumínio também aparece em processos químicos mais complexos, como na produção de corantes e pigmentos, em reações de organoalumínio na indústria farmacêutica e até na purificação da água, onde compostos de alumínio são usados como floculantes para remover impurezas. É fascinante perceber como as propriedades químicas fundamentais do alumínio, como sua estrutura atômica, sua tendência à passivação e sua capacidade de formar ligações metálicas fortes e variadas, se traduzem em aplicações tão diversas. A química, nesse caso, é o segredo invisível por trás da versatilidade. E se tudo isso ainda não parece suficiente, espere até ver o que o futuro reserva para esse metal. No próximo tópico, vamos explorar o papel do alumínio na sustentabilidade, na reciclagem e nas inovações tecnológicas que estão moldando o século XXI. Em um mundo cada vez mais atento à sustentabilidade, o alumínio está se destacando como um dos metais mais ecológicos e estratégicos para o futuro. Isso porque ele não apenas é abundante na natureza, como também pode ser reciclado infinitamente sem perder suas propriedades físicas e químicas. É o verdadeiro exemplo de economia circular em ação. A reciclagem do alumínio consome apenas 5% da energia necessária para produzir o metal a partir da bauxita. Esse número é impressionante. Imagine uma indústria que pode fabricar seus produtos com 95% de economia energética, mantendo o mesmo padrão de qualidade. É por isso que, em muitos países, a reciclagem de alumínio é tratada como uma prioridade econômica e ambiental. No Brasil, por exemplo, mais de 98% das latas de alumínio são recicladas, o que nos coloca no topo do ranking mundial nesse quesito. E não estamos falando só de latas. O alumínio reciclado é utilizado também em carros, aviões, bicicletas, peças industriais, eletrodomésticos e até em estruturas arquitetônicas. Cada vez que esse metal volta ao ciclo produtivo, economizamos energia, reduzimos emissões de carbono e evitamos a exploração de novos recursos naturais. Além da reciclagem, o alumínio também tem papel essencial em novas tecnologias limpas. Ele está presente em painéis solares, estruturas de turbinas eólicas, sistemas de baterias e veículos elétricos. Sua leveza contribui para reduzir o peso de carros e ônibus elétricos, aumentando sua autonomia e eficiência energética.
Outro campo promissor é o das ligas de alumínio de alta performance, que estão sendo desenvolvidas para atender a demanda por materiais mais resistentes e duráveis, porém leves, na construção de foguetes reutilizáveis, drones de carga e robôs industriais. A indústria aeroespacial, por exemplo, tem apostado em ligas de alumínio combinadas com lítio, que oferecem maior resistência com peso ainda menor, o que significa lançamentos mais baratos e eficientes. Há também pesquisas avançadas usando nanotecnologia para criar superfícies de alumínio com propriedades especiais, hidrofóbicas, antibacterianas ou altamente condutoras. Essas inovações prometem transformar o modo como o alumínio é aplicado na medicina, na eletrônica e na indústria alimentícia. E no campo da química verde, compostos à base de alumínio estão sendo estudados como catalisadores para reações mais limpas, sem subprodutos tóxicos. Ou seja, o alumínio está não só presente nas soluções sustentáveis de hoje, como também no desenho de um futuro mais limpo, leve e inteligente. Mas é importante lembrar que, apesar de suas qualidades, o alumínio ainda enfrenta desafios, especialmente relacionados ao impacto ambiental da extração da bauxita e ao consumo energético do processo primário. Por isso, ampliar a reciclagem e investir em inovação são caminhos inevitáveis para tornar esse metal ainda mais sustentável. Agora que você viu como o alumínio está em praticamente tudo, do seu celular até a fuselagem de um avião, passando pelo seu almoço e pelas tecnologias do amanhã, fica claro que ele é muito mais do que um metal comum. Ele é um construtor invisível do nosso mundo moderno. Do que é feita a nossa realidade moderna? Se você olhar com atenção, vai perceber que muito dela é feita de alumínio. Esse metal que parece tão simples à primeira vista está presente em obras monumentais e nas tarefas mais triviais, em tecnologias de ponta e nas prateleiras da sua cozinha. Ele conecta estruturas, transmite energia, conserva alimentos, protege dispositivos e nos ajuda a construir um futuro mais sustentável. Exploramos aqui não apenas as inúmeras aplicações práticas do alumínio, mas também o que faz dele quimicamente especial, sua reatividade controlada, sua passivação natural, sua incrível capacidade de formar ligas e sua condutividade versátil. Entendemos como ele se tornou um pilar invisível do cotidiano e como está moldando inovações que vão muito além do que nossos olhos veem. E talvez o mais surpreendente de tudo seja perceber que quase todo o alumínio que já foi produzido ainda está em uso, sendo reciclado e reutilizado infinitamente. É o tipo de elemento que nos ensina, na prática, o valor da ciência aplicada à sustentabilidade. Agora, me diga nos comentários, dedo indicador apontando para a direita, você sabia que o alumínio era tão presente na sua vida? Dedo indicador apontando para a direita, qual aplicação mais te surpreendeu? Dedo indicador apontando para a direita, você gostaria de ver um vídeo sobre o processo de reciclagem do alumínio ou sobre suas ligas mais inovadoras? Se esse vídeo te ajudou a enxergar o mundo com outros olhos, deixa o like, compartilha com alguém que também é apaixonado por ciência e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. A química está em tudo, e juntos, vamos continuar desvendando cada detalhe dela. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a tabela periódica é mais viva do que parece. Você já parou para pensar que o dispositivo que você está usando para assistir a este vídeo agora mesmo tem algo em comum com a areia da praia? Pois é, ambos compartilham um elemento químico fascinante que literalmente construiu a era digital em que vivemos, o silício. E aqui está o que vai te deixar de queixo caído. Sem o silício, você não estaria assistindo a este vídeo. Não haveria smartphones, computadores, painéis solares ou até mesmo os chips que controlam seu carro. Na verdade, depois do oxigênio, o silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, representando cerca de 28% de toda a massa do nosso planeta. Mas como algo tão comum se tornou a base da revolução tecnológica mais importante da história humana? A história do silício é uma jornada épica que começou há bilhões de anos, quando o nosso planeta ainda estava se formando. Enquanto os primeiros oceanos se estabeleciam e a vida começava a dar seus primeiros passos, o silício já estava lá, formando as rochas e minerais que conhecemos hoje. Mas foi apenas no século XIX que a humanidade começou a entender o verdadeiro potencial deste elemento.
Em 1824, um químico sueco chamado Jöns Jacob Berzelius conseguiu isolar o silício pela primeira vez, aquecendo potássio metálico com tetrafluoreto de silício. O que ele não imaginava era que estava descobrindo um material que um dia permitiria que bilhões de pessoas se conectassem instantaneamente ao redor do mundo. O silício puro, na sua forma elementar, é um semimetal brilhante e cristalino que possui uma propriedade extraordinária. Ele pode conduzir eletricidade, mas não tão bem quanto os metais tradicionais como o cobre ou o ouro. Essa característica única o torna um semicondutor perfeito, e é exatamente essa propriedade que revolucionou nossa civilização. Imaginem só, um material que pode controlar o fluxo de elétrons com precisão microscópica, permitindo que criemos circuitos eletrônicos cada vez menores e mais eficientes? Mas antes de mergulharmos na revolução digital, vamos entender onde encontramos o silício na natureza e como ele chega até nós. Na verdade, você provavelmente já segurou silício nas suas mãos sem nem perceber. O quartzo, aquela pedra cristalina e brilhante que muitas pessoas usam como decoração ou acreditam ter propriedades energéticas, é na verdade dióxido de silício, sílica, na sua forma mais pura. As praias ao redor do mundo são literalmente feitas de compostos de silício, já que a areia é principalmente sílica que foi desgastada pela erosão ao longo de milhões de anos. E aqui está uma curiosidade que vai te surpreender. O silício é tão presente na natureza que praticamente todos os minerais que formam as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas contêm algum composto de silício. Feldespato, mica, hornblenda, piroxênio, todos estes minerais que formam a base geológica do nosso planeta são ricos em silício. É como se a própria Terra fosse construída sobre uma fundação de silício, preparando o cenário para que um dia pudéssemos extrair este elemento e transformá-lo na base da nossa tecnologia. Agora, me conta nos comentários, você já imaginou que a areia da praia e o chip do seu celular têm a mesma origem química? Deixe a sua opinião aí embaixo, porque essa conexão entre o natural e o tecnológico é realmente fascinante. A transformação do silício bruto em componentes eletrônicos é um processo que parece saído de um filme de ficção científica. Tudo começa com a extração da sílica de alta pureza, geralmente obtida de depósitos de quartzo ou areia especial. Essa sílica é então submetida a um processo chamado redução carbotérmica, onde é aquecida a temperaturas superiores a 1800 graus Celsius na presença de carvão. O resultado é silício metalúrgico com pureza de cerca de 98%, mas isso ainda não é suficiente para a indústria eletrônica. Para criar os chips que alimentam nossos dispositivos, precisamos de silício com pureza de 99,99999%. Isso significa que de cada bilhão de átomos, apenas alguns poucos podem ser impurezas. Conseguir essa pureza extraordinária requer um processo chamado zona flutuante, onde uma barra de silício é lentamente derretida e recristalizada várias vezes, empurrando as impurezas para as extremidades. O resultado final é um cristal de silício monocristalino tão puro que brilha como um espelho. Mas a verdadeira mágica acontece quando transformamos esse cristal em wafers, fatias ultrafinas de silício que servem como base para os microprocessadores. Imaginem um cilindro de silício puro sendo fatiado em discos de apenas alguns milímetros de espessura, polidos até ficarem perfeitamente lisos. Sobre cada wafer, através de processos de fotolitografia e dopagem, são criados bilhões de transistores microscópicos, os blocos básicos de toda a eletrônica moderna. A dopagem é particularmente fascinante porque mostra como pequenas mudanças podem ter impactos gigantescos. Ao adicionar quantidades minúsculas de elementos como fósforo ou boro ao silício puro, podemos alterar drasticamente suas propriedades elétricas. O fósforo, por exemplo, tem 5 elétrons na sua camada externa, um a mais que o silício. Quando substituímos alguns átomos de silício por fósforo, criamos uma fonte de elétrons livres, formando o que chamamos de silício tipo N. Já o boro tem apenas 3 elétrons na camada externa, criando buracos que podem aceitar elétrons, formando o silício tipo P. Quando juntamos regiões de silício tipo N e tipo P, criamos uma junção que pode controlar o fluxo de elétrons, o princípio básico por trás de todos os diodos e transistores. É literalmente como criar uma válvula eletrônica microscópica que pode ser ligada e desligada bilhões de vezes por segundo. E é essa capacidade de controlar elétrons com precisão atômica que permite que seu smartphone processe informações, tire fotos, reproduza música e se conecte à internet. Mas o silício não parou por aí.
Enquanto revolucionava a computação, ele também estava silenciosamente preparando uma segunda revolução, a energia solar. As células fotovoltaicas, que convertem luz solar diretamente em eletricidade, são baseadas no mesmo princípio das junções P-N do silício. Quando a luz solar atinge uma célula de silício, os fótons transferem energia suficiente para liberar elétrons dos átomos de silício, criando uma corrente elétrica. É como se o silício fosse um tradutor universal, convertendo a energia do Sol em energia elétrica que podemos usar. E aqui vai um fato que vai te impressionar. Um painel solar típico contém células de silício que podem funcionar eficientemente por mais de 25 anos, gerando energia limpa e renovável durante décadas. Isso significa que o mesmo elemento que alimenta nossos computadores também está ajudando a combater as mudanças climáticas, ao reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis. O silício está literalmente salvando o planeta, enquanto conecta o mundo digital. Se você está gostando desta jornada pelo mundo do silício, não esquece de dar aquele like no vídeo. E me conta, você já parou para pensar em como seria nossa vida sem este elemento incrível? Deixa sua reflexão nos comentários. A versatilidade do silício vai muito além da eletrônica e energia solar. Na medicina, compostos de silício estão revolucionando tratamentos e diagnósticos. Nanopartículas de sílica são usadas como sistemas de entrega de medicamentos, permitindo que remédios sejam liberados de forma controlada e direcionada no corpo humano. Imagine medicamentos que podem ser programados para liberar sua dose exata no momento certo e no local certo. Isso é possível graças ao silício. Na indústria de materiais, o silício forma a base de uma família inteira de compostos chamados silicones. Estes polímeros baseados em silício são incrivelmente versáteis, sendo usados em tudo, desde vedações e adesivos até implantes médicos e cosméticos. O que torna os silicones tão especiais é sua estabilidade química e térmica. Eles podem resistir a temperaturas extremas e ambientes corrosivos que destruiriam outros materiais. Na construção civil, compostos de silício são fundamentais para criar concreto e vidro. O cimento Portland, usado em praticamente todas as construções modernas, contém silicatos que reagem com água para formar a matriz sólida que mantém edifícios de pé. Já o vidro é essencialmente sílica derretida e resfriada, um material tão versátil que usamos para janelas, garrafas, fibras óticas e até mesmo para criar as lentes dos telescópios que nos permitem explorar o universo. Mas talvez a aplicação mais futurista do silício esteja na nanotecnologia. Pesquisadores estão desenvolvendo nanofios de silício que podem ser usados para criar baterias com capacidades dezenas de vezes maior que as atuais. Imagine seu smartphone funcionando por semanas com uma única carga, ou carros elétricos que podem viajar milhares de quilômetros sem precisar ser recarregados. Isso pode se tornar realidade graças às propriedades únicas do silício em escala nanométrica. A computação quântica também está apostando no silício. Enquanto a maioria das pessoas associa computadores quânticos a materiais exóticos e temperaturas próximas do zero absoluto, alguns dos avanços mais promissores estão sendo feitos com silício. Cientistas conseguiram criar qubits, os bits quânticos que são a base da computação quântica, usando spins de elétrons em silício. Isso significa que podemos potencialmente construir computadores quânticos usando a mesma infraestrutura que já existe para fabricar chips convencionais. E aqui está uma perspectiva que vai te deixar pensativo. Estamos apenas arranhando a superfície do potencial do silício. Enquanto a lei de Moore, que previa que o número de transistores em um chip dobraria a cada 2 anos, está chegando aos seus limites físicos com a tecnologia atual, novas formas de usar o silício estão surgindo. Computação tridimensional, onde empilhamos camadas de circuitos umas sobre as outras, está permitindo que continuemos aumentando a densidade de transistores mesmo quando não conseguimos mais fazer transistores menores. A fotônica de silício é outra fronteira empolgante. Em vez de usar elétrons para transportar informações como fazemos atualmente, podemos usar fótons, partículas de luz. O silício pode ser modificado para guiar, manipular e detectar luz, criando circuitos fotônicos que podem processar informações na velocidade da luz. Imagine computadores que operam milhares de vezes mais rápido que os atuais, com consumo de energia drasticamente reduzido. Agora me conta uma coisa, depois de conhecer todas essas aplicações do silício, qual delas te impressionou mais?
Deixa nos comentários qual uso do silício você achou mais surpreendente. E se você está curtindo essas curiosidades científicas, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Mas aqui está onde a história do silício se torna ainda mais fascinante. Sua abundância na Terra pode não ser uma coincidência cósmica. O silício é um dos elementos mais facilmente formados em estrelas através de processos de fusão nuclear. Quando estrelas massivas explodem como supernovas, elas espalham silício por todo o universo, semeando futuras gerações de planetas com este elemento versátil. É como se o cosmos estivesse preparando o cenário para que civilizações inteligentes pudessem emergir e desenvolver tecnologia baseada em silício. Essa conexão cósmica levanta questões fascinantes sobre a busca por vida extraterrestre. Se civilizações alienígenas evoluíssem em planetas ricos em silício, é possível que elas também desenvolvessem tecnologia baseada neste elemento? Ou talvez até mesmo formas de vida baseadas em silício, em contraste com a vida baseada em carbono que conhecemos na Terra? O silício pode formar longas cadeias moleculares similares ao carbono, embora sejam menos estáveis em condições terrestres. De volta ao nosso planeta, o impacto ambiental da indústria do silício é uma consideração importante. Embora o silício seja abundante e não tóxico, o processo de purificação e fabricação de componentes eletrônicos consome quantidades significativas de energia e usa produtos químicos que requerem manuseio cuidadoso. Por outro lado, os benefícios ambientais são enormes. Painéis solares baseados em silício podem gerar muito mais energia limpa ao longo de sua vida útil do que a energia necessária para fabricá-los. A indústria está constantemente inovando para tornar os processos de fabricação mais sustentáveis. Técnicas de reciclagem estão sendo desenvolvidas para recuperar silício de alta pureza de dispositivos eletrônicos descartados. Imagine um futuro onde cada smartphone antigo se torna matéria-prima para novos chips, criando uma economia circular verdadeiramente sustentável. O silício também está impulsionando avanços na agricultura, através da agricultura de precisão. Sensores baseados em silício podem monitorar a umidade do solo, nutrientes e pragas em tempo real, permitindo que os agricultores otimizem o uso de água e fertilizantes. Drones equipados com chips de silício podem mapear campos inteiros, identificando áreas que precisam de atenção específica. É o silício ajudando a alimentar o mundo de forma mais eficiente e sustentável. Na área da saúde, dispositivos médicos baseados em silício estão revolucionando diagnósticos e tratamentos. Biosensores de silício podem detectar biomarcadores específicos no sangue com sensibilidade extraordinária, permitindo diagnósticos precoces de doenças como câncer e diabetes. Lab on a Chip, literalmente laboratórios inteiros miniaturizados em chips de silício, podem realizar análises complexas usando apenas uma gota de sangue. Mas talvez o aspecto mais intrigante do silício seja a sua capacidade de se reinventar constantemente. Assim como os organismos vivos se adaptam e evoluem, nossa compreensão e uso do silício continua evoluindo. Cada nova descoberta abre portas para aplicações que nem conseguimos imaginar hoje. Grafeno depositado sobre silício, silício tensionado para melhorar suas propriedades elétricas, silício dopado com novos elementos, cada inovação expande as fronteiras do possível. A indústria de semicondutores, construída sobre a fundação do silício, movimenta trilhões de dólares anualmente e emprega milhões de pessoas ao redor do mundo. Cidades inteiras, como o Vale do Silício, na Califórnia, devem sua existência e prosperidade a este elemento químico. É impressionante como um elemento tão comum se tornou a base de uma das indústrias mais valiosas e estratégicas do mundo moderno. E aqui está uma reflexão poderosa. O silício democratizou o acesso à informação e tecnologia de uma forma que seria impensável sem ele. Smartphones baratos, fabricados em massa, tornaram possível que bilhões de pessoas em países em desenvolvimento tenham acesso à internet, educação e oportunidades econômicas. O silício literalmente conectou o mundo e reduziu desigualdades globais. Olhando para o futuro, o silício continuará sendo central para os próximos avanços tecnológicos. Inteligência artificial, realidade virtual, carros autônomos, internet das coisas, todas essas tecnologias dependem fundamentalmente de chips de silício cada vez mais poderosos e eficientes. E com o desenvolvimento da computação quântica e da fotônica, estamos apenas começando a explorar o verdadeiro potencial deste elemento extraordinário. Então, da próxima vez que você usar seu smartphone, ligar seu computador ou ver um painel solar, lembre-se de que está testemunhando a magia do silício em ação.
Um elemento que nasceu no coração de estrelas distantes, foi incorporado na formação da Terra há bilhões de anos e agora está permitindo que você se conecte instantaneamente com pessoas do outro lado do mundo. É a história mais incrível de transformação que a ciência pode contar, de grãos de areia a chips que processam bilhões de operações por segundo. Antes de finalizar, me conta, qual aspecto da versatilidade do silício te chamou mais atenção? E se você pudesse escolher apenas uma aplicação do silício para desenvolver no futuro, qual seria? Compartilhe as suas ideias nos comentários porque adoro ver como vocês pensam sobre ciência. E se você chegou até aqui, significa que realmente se interessou por esta jornada fascinante pelo mundo do silício. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre ciência e tecnologia. Compartilha também com aquela pessoa que você sabe que vai amar descobrir como um elemento tão simples pode ser tão revolucionário. O silício é mais do que um elemento químico, é um símbolo do poder da ciência e da engenhosidade humana. Ele nos mostra que as soluções para os desafios mais complexos às vezes estão bem debaixo dos nossos pés, esperando para serem descobertas e transformadas em algo extraordinário. E quem sabe que outras maravilhas científicas ainda estão por vir, escondidas na tabela periódica, esperando para revolucionar nossas vidas mais uma vez. Você sabia que dentro do seu cérebro, neste exato momento, milhões de reações químicas estão acontecendo graças a um elemento que também pode literalmente explodir na sua frente? Estou falando do fósforo, um elemento que pode tanto formar os seus pensamentos quanto incendiar uma floresta inteira. E o mais impressionante é que sem ele você simplesmente não existiria. Nem você, nem eu, nem qualquer forma de vida que conhecemos neste planeta. Imagina só, o fósforo está tão presente na sua vida que você carrega cerca de 700 gramas dele no seu corpo agora mesmo. Isso mesmo, quase 1 quilo inteiro deste elemento está correndo pelas suas veias, fortalecendo seus ossos, alimentando suas células e, pasmem, criando cada pensamento que está passando pela sua cabeça enquanto você assiste este vídeo. E olha que curioso, este mesmo elemento que te mantém vivo também pode criar uma das reações mais violentas que você já viu na natureza. Deixa eu te contar uma história que vai te fazer entender por que o fósforo é um dos elementos mais fascinantes da tabela periódica. Em 1669, um alquimista alemão chamado Henning Brand estava completamente obcecado em descobrir a pedra filosofal, aquela lenda que supostamente transformaria qualquer metal em ouro. Ele tinha uma teoria bem peculiar, para dizer o mínimo. Brand acreditava que a urina humana, por ser dourada, deveria conter o segredo para criar ouro. Então ele fez o que qualquer pessoa normal faria. Coletou cerca de 1.500 litros de urina, deixou fermentar por semanas e começou a destilar essa mistura nauseante. O que aconteceu em seguida mudou a história da química para sempre. Quando Brand aqueceu o resíduo dessa destilação, algo mágico aconteceu. No escuro do seu laboratório, começou a brilhar uma luz estranha, quase sobrenatural. Era uma substância que emitia uma luminosidade fantasmagórica, como se ele tivesse capturado um pedaço do próprio fogo divino. Ele havia descoberto o fósforo, e por mais bizarro que pareça, foi através da urina que a humanidade teve o primeiro contato com um dos elementos mais importantes para a vida. Mas espera aí, antes de você ficar pensando que o fósforo é só aquela coisa que brilha no escuro, deixa eu te mostrar por que este elemento é literalmente a diferença entre a vida e a morte. Sabe quando você está estudando para uma prova ou tentando resolver um problema complexo no trabalho? Cada sinapse que acontece no seu cérebro, cada conexão neuronal que permite você pensar, depende completamente do fósforo. Ele faz parte de uma molécula chamada adenosina trifosfato, ou ATP, que é basicamente a moeda energética do seu corpo. E aqui que a coisa fica ainda mais impressionante. O ATP é como se fosse a bateria de cada célula do seu corpo. Quando você precisa de energia para qualquer coisa, desde piscar os olhos até correr uma maratona, suas células quebram essas moléculas de ATP e liberam a energia armazenada nos fosfatos. É um processo tão eficiente que acontece trilhões de vezes por segundo no seu corpo, sem você nem perceber. Cada respiração, cada batimento cardíaco, cada movimento muscular, tudo depende
depende deste ciclo constante de produção e consumo de ATP. Mas o fósforo não para por aí. Ele também é o elemento que dá estrutura ao código da vida. O DNA, essa molécula incrível que carrega todas as informações genéticas que fazem você ser você, tem uma espinha dorsal feita de fosfatos. Sem o fósforo, o DNA simplesmente não poderia existir. É como se o fósforo fosse o arquiteto molecular da hereditariedade, permitindo que as informações genéticas sejam transmitidas de geração em geração há bilhões de anos. E já que estamos falando de estruturas, deixa eu te contar sobre os seus ossos. Você sabia que 85% de todo o fósforo do seu corpo está nos seus ossos e dentes? Ele se combina com o cálcio para formar a hidroxiapatita, um composto que dá rigidez e resistência ao seu esqueleto. É literalmente o fósforo que permite você ficar em pé, caminhar, correr e fazer qualquer movimento. Sem ele, você seria como uma medusa, um ser completamente mole e sem estrutura. Agora, me conta uma coisa nos comentários. Você já parou para pensar que elementos químicos específicos estão permitindo você assistir este vídeo agora mesmo? Deixa sua resposta aí embaixo, porque eu adoro saber o que vocês pensam sobre essas conexões fascinantes entre a química e nossa vida cotidiana. Mas aqui que a história do fósforo fica ainda mais interessante. Este elemento tem uma personalidade múltipla que seria inveja de qualquer ator. Ele existe em várias formas diferentes, cada uma com características completamente distintas. Tem o fósforo branco, que é extremamente reativo e perigoso. Ele pode se incendiar espontaneamente em contato com o ar, criando uma chama que pode chegar a 800 graus Celsius. Durante a Segunda Guerra Mundial, este tipo de fósforo foi usado para criar bombas incendiárias devastadoras que podiam queimar cidades inteiras. Por outro lado, existe o fósforo vermelho, que é muito mais estável e seguro. Este é o fósforo que você encontra na lixa dos fósforos de cozinha. Quando você risca um fósforo, está criando o atrito necessário para que o fósforo vermelho se transforme momentaneamente em fósforo branco, que então se incendeia e acende a chama. É pura química acontecendo na palma da sua mão. E tem também o fósforo preto, que é um dos materiais mais interessantes da atualidade. Ele tem propriedades semicondutoras únicas que podem revolucionar a tecnologia dos computadores e dispositivos eletrônicos. Imagina só, o mesmo elemento que forma seus pensamentos pode ser a chave para criar computadores milhares de vezes mais rápidos e eficientes. Mas vamos falar de uma aplicação do fósforo que provavelmente salvou mais vidas do que qualquer uso: os fertilizantes. No início do século XX, a humanidade estava enfrentando uma crise alimentar sem precedentes. A população mundial estava crescendo exponencialmente, mas a produção de alimentos não conseguia acompanhar. Era um cenário desesperador que poderia ter levado a fomes generalizadas. Foi aí que cientistas descobriram que o fósforo era um dos nutrientes limitantes para o crescimento das plantas. Junto com o nitrogênio e o potássio, o fósforo forma o trio sagrado dos macronutrientes vegetais. Sem fósforo suficiente, as plantas simplesmente não conseguem desenvolver sistemas radiculares robustos, não florescem adequadamente e produzem frutos pequenos e de baixa qualidade. A descoberta de como extrair e processar fósforo para fertilizantes literalmente transformou a agricultura mundial. Hoje, estima-se que cerca de metade da população mundial depende diretamente de fertilizantes fosfatados para ter comida na mesa. É uma dependência que é tanto uma bênção quanto uma preocupação, porque, diferente do nitrogênio que pode ser capturado do ar, o fósforo só pode ser obtido através da mineração. E aqui que chegamos a um dos maiores dilemas do fósforo moderno. As reservas de fosfato no mundo são limitadas e não renováveis. A maior parte do fósforo que usamos hoje vem de minas de fósforo, principalmente no Marrocos, que detém cerca de 70% das reservas mundiais conhecidas. Isso cria uma situação geopolítica delicada, onde um país pequeno controla um recurso essencial para a segurança alimentar global. Alguns cientistas chegam a falar sobre o pico do fósforo, um momento hipotético no futuro quando a produção de fósforo começará a declinar inevitavelmente. Diferente do petróleo, que pode ser substituído por outras fontes de energia, o fósforo é insubstituível para a vida. Não existe nenhum outro elemento que possa realizar as funções biológicas do fósforo. Mas não é só questão de escassez. O uso excessivo de fertilizantes fosfatados está criando um problema ambiental sério chamado eutrofização. Quando o fósforo dos fertilizantes escoa para rios e lagos, ele causa um crescimento descontrolado de algas, que consomem todo o oxigênio da água, criando zonas mortas onde peixes
peixes e outros organismos aquáticos não conseguem sobreviver. É impressionante como um elemento tão essencial para a vida pode também ser a causa de problemas ambientais tão sérios. O fósforo nos ensina uma lição importante: muito pouco e a vida não pode existir, muito e ele pode destruir ecossistemas inteiros. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já parou para pensar em como dependemos de elementos que nem conseguimos ver? Me conta aí nos comentários qual elemento químico você acha que é mais importante para nossa existência. Eu sempre fico fascinado com essas reflexões sobre nossa dependência invisível da química. Mas agora vamos falar sobre o futuro do fósforo, porque a ciência está desenvolvendo soluções incríveis para lidar com esses desafios. Uma das mais promissoras é a recuperação de fósforo dos resíduos urbanos. Lembra da história do alquimista que descobriu o fósforo na urina? Bem, ele estava mais certo do que imaginava. Nossas águas residuais contêm quantidades significativas de fósforo que podem ser recuperadas e reutilizadas. Existem tecnologias sendo desenvolvidas que podem extrair fósforo do esgoto e transformá-lo novamente em fertilizante. É uma economia circular perfeita, onde o fósforo que consumimos nos alimentos retorna ao sistema produtivo através dos nossos resíduos. Algumas cidades europeias já estão implementando essas tecnologias, criando plantas de tratamento que são verdadeiras minas de fósforo urbano. Outra área fascinante é a biotecnologia. Cientistas estão desenvolvendo plantas geneticamente modificadas que podem usar o fósforo de forma mais eficiente, reduzindo a necessidade de fertilizantes. Também existem pesquisas sobre micro-organismos que podem solubilizar fósforo, que está preso no solo, tornando-o disponível para as plantas sem a necessidade de adicionar mais fertilizantes. E tem também a nanotecnologia do fósforo. Nanopartículas de fósforo estão sendo testadas para aplicações médicas incríveis, como tratamento de câncer e regeneração óssea. Imagine só usar as propriedades únicas do fósforo em escala nanométrica para curar doenças que hoje são consideradas incuráveis. Mas talvez uma das aplicações mais excitantes do fósforo seja na tecnologia quântica. O fósforo preto, que eu mencionei antes, tem propriedades que podem ser usadas para criar qubits, as unidades básicas da computação quântica. Isso significa que o fósforo pode ser a chave para desenvolver computadores quânticos práticos que poderiam revolucionar tudo, desde a criptografia até a descoberta de novos medicamentos. Pensa só na ironia: o elemento que forma seus pensamentos hoje pode ser o elemento que criará máquinas capazes de pensar de formas que nem conseguimos imaginar. É como se o fósforo fosse o elo de ligação entre a consciência biológica e a inteligência artificial. E não posso deixar de falar sobre o papel do fósforo na exploração espacial. Cientistas da NASA estão estudando como o fósforo se comporta em ambientes de baixa gravidade, porque entender isso é crucial para missões de longa duração. Astronautas em missões para Marte, por exemplo, precisarão de sistemas eficientes de reciclagem de fósforo para manter sua saúde óssea e neurológica durante a viagem de anos. Existem até teorias de que o fósforo pode ser um dos fatores limitantes para a vida em outros planetas. Enquanto elementos como carbono, hidrogênio e oxigênio são relativamente abundantes no universo, o fósforo é muito mais raro. Isso significa que a vida como conhecemos pode ser mais rara no cosmos do que imaginávamos, simplesmente porque não há fósforo suficiente na maioria dos ambientes planetários. Agora, deixa eu te contar uma curiosidade que vai te fazer olhar para o fósforo de uma forma completamente diferente. Você sabia que existe uma teoria de que o fósforo pode ter sido essencial para o próprio surgimento da vida na Terra? Alguns cientistas acreditam que as primeiras moléculas autorreplicantes, os precursores do DNA, só puderam se formar porque tinha fósforo disponível em pools vulcânicos primordiais. Isso significa que, de certa forma, o fósforo não é apenas essencial para a vida, ele pode ter sido o elemento que permitiu a vida começar. É uma ideia profunda que nos conecta diretamente com as origens cósmicas da existência. Cada átomo de fósforo no seu corpo foi forjado no núcleo de uma estrela que explodiu há bilhões de anos, espalhando esses elementos pelo universo até que eventualmente se condensaram no planeta que chamamos de lar. E aqui que quero fazer uma reflexão contigo. Se você parar para pensar, você é literalmente feito de poeira de estrelas. O fósforo nos seus ossos, o ferro no seu sangue, o cálcio nos seus dentes, todos esses elementos foram criados no coração de estrelas massivas que viveram e morreram muito antes do nosso sistema solar existir. Você é um arranjo temporário de elementos cósmicos que desenvolveu a capacidade de se perceber e refletir sobre sua própria existência.
Antes de continuarmos, se você está achando essa jornada pelo mundo do fósforo tão fascinante quanto eu, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo científico que explora as conexões profundas entre a química e nossa existência. Mas vamos voltar às aplicações práticas do fósforo, porque tem uma área que provavelmente vai impactar sua vida nos próximos anos: a medicina personalizada. Cientistas estão desenvolvendo terapias que usam compostos de fósforo para tratar doenças específicas baseadas no perfil genético de cada paciente. Como o fósforo já é naturalmente presente no corpo, esses tratamentos tendem a ter menos efeitos colaterais do que terapias baseadas em elementos estranhos ao organismo. Existe também pesquisa fascinante sobre como o fósforo pode ser usado para criar materiais biocompatíveis. Implantes ósseos feitos com compostos de fósforo podem se integrar perfeitamente ao esqueleto humano, sendo gradualmente substituídos por osso natural à medida que o corpo se regenera. É quase como se estivéssemos aprendendo a falar a linguagem química do corpo para criar soluções médicas mais elegantes e eficazes. E tem uma aplicação do fósforo que vai te surpreender: a produção de energia limpa. Células de combustível que usam compostos de fósforo podem gerar eletricidade de forma mais eficiente do que muitas tecnologias atuais. Alguns protótipos conseguem converter mais de 80% da energia química em energia elétrica, uma eficiência impressionante que pode revolucionar como geramos e armazenamos energia. Também estão sendo desenvolvidos painéis solares que incorporam fósforo para aumentar sua eficiência. O fósforo pode atuar como um conversor que transforma a luz ultravioleta, que normalmente é perdida, em luz visível que pode ser captada pelas células fotovoltaicas. É como se estivéssemos ensinando os painéis solares a enxergar mais do espectro solar. Mas talvez uma das descobertas mais intrigantes seja sobre o papel do fósforo na memória e no aprendizado. Pesquisas recentes mostram que a disponibilidade de fósforo no cérebro pode influenciar diretamente nossa capacidade de formar e manter memórias. Pessoas com deficiência de fósforo podem ter problemas cognitivos, dificuldade de concentração e problemas de memória de curto prazo. Isso abriu uma área de pesquisa completamente nova sobre suplementação de fósforo para melhorar performance cognitiva. Alguns estudos preliminares sugerem que otimizar os níveis de fósforo no cérebro pode melhorar a capacidade de aprendizado e até mesmo retardar o declínio cognitivo associado ao envelhecimento. E aqui que quero te fazer uma pergunta que vai te fazer pensar. Se o fósforo é tão essencial para a função cerebral, será que nossa dieta moderna está fornecendo fósforo suficiente para otimizar nossa capacidade mental? Me conta aí nos comentários, você já prestou atenção em quais alimentos são ricos em fósforo? Essa é uma reflexão importante sobre como nossa alimentação impacta diretamente nossa capacidade de pensar e aprender. Falando em alimentação, você sabia que alguns dos alimentos mais ricos em fósforo são também os mais antigos da dieta humana? Peixes, carnes, nozes e sementes são fontes excelentes de fósforo biodisponível. É interessante como nossa evolução nos direcionou naturalmente para alimentos que fornecem exatamente os nutrientes que precisamos para manter nossa complexidade biológica. Mas tem também fontes vegetais fantásticas de fósforo. Leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico são ricas em fósforo, assim como grãos integrais e oleaginosas. O interessante é que plantas armazenam fósforo de forma diferente dos animais, principalmente na forma de fitatos, que requerem enzimas específicas para serem absorvidos pelo nosso organismo. Isso nos leva a uma descoberta fascinante sobre nossa microbiota intestinal. Algumas bactérias no nosso intestino são especializadas em quebrar fitatos e liberar o fósforo para a absorção. É como se tivéssemos uma pequena fábrica química dentro de nós, trabalhando constantemente para extrair e processar o fósforo dos alimentos que comemos. E tem uma conexão interessante entre fósforo e longevidade. Estudos em várias espécies mostram que animais com metabolismo de fósforo mais eficiente tendem a viver mais tempo. Isso pode estar relacionado à capacidade do fósforo de manter a integridade celular e reparar danos no DNA ao longo da vida. Alguns pesquisadores até especulam que otimizar o metabolismo de fósforo pode ser uma das chaves para estender a vida humana saudável. Não estou falando de imortalidade, mas sim de manter a funcionalidade física
física e mental por mais tempo, permitindo que as pessoas vivam vidas mais longas e produtivas. Mas deixa eu te contar sobre uma aplicação do fósforo que parece saída de um filme de ficção científica. Cientistas estão desenvolvendo tintas inteligentes que incorporam compostos de fósforo para criar superfícies que podem mudar de cor, brilhar no escuro ou até mesmo exibir padrões complexos quando expostas a diferentes estímulos. Imagina só, paredes que podem mudar de cor baseadas no seu humor, medido através de sensores biométricos, ou roupas que podem exibir padrões luminosos para comunicação em ambientes escuros. É o fósforo permitindo que a matéria inerte se torne interativa e responsiva. E tem também aplicações militares e de segurança. Compostos de fósforo podem ser usados para criar marcadores invisíveis que só aparecem sob condições específicas, permitindo autenticação e rastreamento de objetos e pessoas. É uma tecnologia que pode revolucionar desde a segurança de documentos até a logística de suprimentos. Mas talvez uma das aplicações mais empolgantes seja na arte e no entretenimento. Artistas estão usando compostos de fósforo para criar obras que mudam com o tempo, que reagem à presença dos espectadores ou que criam experiências visuais impossíveis com materiais convencionais. É como se o fósforo estivesse permitindo que a arte transcenda as imitações físicas tradicionais. Agora deixa eu te contar sobre uma descoberta recente que pode mudar completamente como pensamos sobre o fósforo. Pesquisadores descobriram que certas bactérias podem criar formas de fósforo que nunca foram vistas antes na natureza. Essas formas têm propriedades químicas únicas que podem ter aplicações que ainda nem conseguimos imaginar. É como se a vida estivesse constantemente inovando e experimentando com os elementos químicos básicos, criando novas possibilidades que a química sintética ainda não alcançou. Isso nos lembra que ainda há muito a descobrir sobre elementos que pensávamos conhecer completamente. E tem uma conexão fascinante entre fósforo e comunicação. Alguns organismos marinhos usam compostos de fósforo para criar sinais luminosos que podem ser vistos a quilômetros de distância nas profundezas do oceano. É um sistema de comunicação baseado em química que existia milhões de anos antes dos humanos desenvolverem qualquer tecnologia de comunicação. Isso me faz pensar, será que podemos aprender com esses sistemas naturais para criar tecnologias de comunicação mais eficientes? Talvez a natureza já tenha resolvido problemas que ainda estamos tentando entender. Antes de encerrarmos essa jornada incrível pelo mundo do fósforo, quero que você reflita sobre algo profundo. Cada pensamento que você teve enquanto assistiu este vídeo foi possível graças aos bilhões de átomos de fósforo trabalhando incansavelmente no seu cérebro. Cada batimento do seu coração, cada respiração, cada movimento dos seus músculos, tudo dependeu deste elemento extraordinário. O fósforo nos ensina uma lição humilde sobre nossa dependência da química cósmica. Somos seres complexos, construídos a partir de elementos simples, cada um com sua história única, que remonta ao nascimento das estrelas. O fósforo que permite você existir hoje já existia há bilhões de anos, participando de ciclos cósmicos que moldaram o universo muito antes da Terra existir. É uma perspectiva que nos conecta não apenas com a história da ciência, mas com a história do próprio cosmos. Somos participantes conscientes em uma sinfonia química que começou com o Big Bang e continua se desenvolvendo através de nós e ao nosso redor. Então, da próxima vez que você acender um fósforo, lembrar de uma informação importante ou simplesmente sentir a força dos seus ossos te sustentando, lembre-se de que você está experimentando diretamente o poder de um elemento que literalmente veio das estrelas para tornar sua existência possível. E aí, o que você achou dessa jornada pelo mundo do fósforo? Conta pra mim nos comentários qual foi a informação que mais te surpreendeu. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios dessa série sobre os elementos químicos que moldam nossa realidade. Até a próxima descoberta científica!